Irmãos, render graças ao Senhor. Começarmos a semana rendendo graças ao Senhor. Essas são as nossas primícias ao Senhor. Primeiro dia da semana, a gente rende graças ao Senhor. A gente começa com gratidão. Quando começamos com gratidão a semana, nós estamos dizendo que vai tudo bem. Não importam os desafios da semana, Jesus nos ensinou que o amanhã trará consigo os seus cuidados. Então a gente descansa no Senhor e a gente rende graças ao Senhor. Oh, aleluia! Tivemos uma semana maravilhosa, Senhor. A semana que passou foi muito boa, foi uma bênção. Fomos alcançados por sua bondade. Estamos em saúde divina, em prosperidade. Somos a justiça de Deus. Obrigado, Senhor, porque a nossa família é abençoada pelo Senhor, o nosso casamento é abençoado pelo Senhor, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida todos os dias, e nós desfrutamos dessa bênção essa semana, Pai. Agora essa semana que está começando, oh, aleluia, vai tudo bem, oh, aleluia. Obrigado, Pai, por provisão, suprimento. Obrigado por todos os dias da semana desfrutando de saúde divina. Obrigado, Pai, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Obrigado, Senhor. A bênção que enriquece e não acrescenta dores, não traz desgosto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito se manifestando na nossa vida. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado porque nada pode roubar nossa paz, nada pode roubar nossa alegria, nada pode tocar em quem somos por dentro, nem do lado de fora. Aleluia. O diabo não pode roubar o nosso sono. O diabo não pode nos dar sono em excesso. Estamos na vitória, Senhor, obrigado. Aleluia. Você ama a palavra? Você está na vitória? Dá um abraço nesse vitorioso, nessa vitoriosa que está do teu lado aí. Somos vencedores e mais do que vencedores. Pode se assentar, por favor. Obrigado, pessoal da música. Obrigado, Maria Salgueires. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, Chiquinho, que tu está aqui. Vocês já deram um abraço no Chiquinho? Hoje, no final, vamos fazer uma fila para todo mundo dar um abraço no Chiquinho. Glória a Deus. Estava com saudade de você, Chiquinho. Você trouxe sua Bíblia, abra, por favor, lá em Efésios, no capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu quero compartilhar algumas coisas que a gente já vem falando. Eu quero só recapitular algumas coisas que eu tenho dito na quinta-feira e falei no domingo passado. E a gente vai avançar para alguns assuntos novos e eu tenho certeza que a palavra vai te abençoar. Amém. Há uma unção na palavra. Quantos creem nisso? A unção é para fazer o bem. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem achou, diga: minhas contas estão pagas. Aleluia. Diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Diga: eu não sou um filho da desobediência. Aleluia. Nós não somos filhos da desobediência, amém? Somos obedientes. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, antes nós éramos filhos da desobediência, agora nós não somos mais. Mas no tempo passado, antes de conhecer o Senhor, antes de nascer de novo, éramos filhos da desobediência. E nós éramos guiados pelos pensamentos e pela carne, influenciados pelo príncipe da potestade do ar, Satanás. Amém? Nós não tínhamos opção, não tínhamos escolha, nós estávamos presos a essa influência maligna e nós fazíamos, mesmo querendo acertar, errávamos, por natureza. Amém?
Não era algo que a gente podia decidir, não era algo que a gente podia escolher. Nós não tínhamos nascido de novo. Nós estávamos mortos e éramos filhos da desobediência. Mas enquanto estávamos mortos e éramos filhos da desobediência, ele nos deu vida. Amém. Aleluia. É isso que sua Bíblia diz, não é isso? Nós éramos contados com ele, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o que a carne queria, a gente fazia, o que os pensamentos queriam, a gente fazia, porque a gente não tinha opção. Éramos, por natureza, errados e pecadores. Então, o que vinha na cabeça da gente, o que dava na telha, a gente fazia. O que a carne queria, a gente fazia. Então, a gente não tinha opção, a gente não tinha como escolher. Havia uma influência maligna. E a Bíblia diz que os filhos da desobediência, hoje, ainda sofrem essa influência. Amém. Nós não estamos mais debaixo dessa influência. Fomos resgatados do império das trevas, ou transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Hoje nós não estamos mais debaixo dessa influência, o pecado não tem mais domínio sobre nós, e Satanás não é mais o nosso imperador. Amém? Hoje temos um rei. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Você não fez absolutamente nada para ser salvo, e não precisa fazer absolutamente nada para ter direito a essa salvação. Ele comprou a nossa salvação. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Nós somos salvos pela graça. Amém. O que a gente precisa fazer hoje é receber aquilo que nos é de direito. Amém. Jesus comprou para nós a nossa salvação. Salvação não é um passaporte para o céu, mas salvação é cura divina, prosperidade, segurança, o processo de aperfeiçoamento que nós estamos inseridos, crescendo a cada dia, brilhando cada vez mais como a luz da aurora. Nós estamos dentro desse processo. Nós estamos crescendo. Amém. Estamos melhorando a cada dia. Isso é salvação. Você não será salvo, você já é salvo. Amém. Você não vai ser justificado. Você não será a justiça de Deus. Você já é justificado, você já é a justiça de Deus. Sabe, vida com Deus começa agora. Não começa quando você for para o céu. Na verdade, você já está no céu. O céu está dentro de você. Terra e céu se convergiram em Cristo. São uma coisa só. O ponto de ligação entre os céus e a terra é você. Amém. Aleluia. E juntamente, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição, e ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos a feitura dele. Na versão amplificada diz que somos a obra de arte dele. Amém. Somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa tremenda. Existem coisas que Deus preparou para andarmos nessas coisas e coisas para fazermos que Deus preparou antes da fundação do mundo. Tem coisas boas para serem feitas aqui na terra que só você pode fazer. Você é a única pessoa qualificada para fazer as coisas que Deus preparou para você fazer. Ninguém vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Ninguém vai fazer do jeito que você faria aquilo que Deus preparou para você andar e fazer. Amém. Tem coisas... Agora, Deus não preparou lugar ruim para a gente andar. Deus não preparou coisa ruim para a gente fazer. Preparou boas obras. Coisas boas para a gente fazer. Ainda que tenhamos que andar ou passar pelo vale da sombra da morte, ou em lugar de trevas, há uma luz em nós, a segurança para fazermos coisas boas. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus, ele foi ungido para fazer o bem. Essa unção sobre a vida da gente é para fazer o bem.
Sabe, não importa o lugar que Deus envia você, não importa as pessoas que Deus promove para encontrarem você, você tem uma unção para fazer o bem. Há uma unção sobre a sua vida, você foi preparado, ou melhor dizendo, esse caminho foi preparado para você andar nele. Amém. Nós nascemos de novo e, sabe, algumas pessoas estão esperando, como eu vou dizer, concluir esse processo de aperfeiçoamento para então começar a fazer. Então, depois que eu resolver isso na minha vida, depois que eu acertar isso, depois que eu ajustar isso, quando eu melhorar nessa área, aí eu vou começar a fazer. Sabe, sim, a gente precisa estar qualificado para estar numa posição ministerial, a gente precisa mesmo melhorar a cada dia, mas nesse processo em que a gente está sendo aperfeiçoado, tem coisas que chegam à nossa mão para a gente fazer, e só a gente pode fazer. Você não pode esperar chegar à perfeição, à estatura de varão perfeito, para estender a mão para alguém. Pode ser que essa pessoa morra e o processo na sua vida ainda não esteja concluído. É certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Mas até que se complete essa obra, tem gente que precisa que a gente estenda as mãos. Amém? Não espera um dia chegar, porque eu vou lhe dizer, não vai chegar um tempo onde você não erra nunca mais em nada. Enquanto a gente está sendo aperfeiçoado, a gente acelera esse processo de aperfeiçoamento, fazendo a obra do Senhor. Tocando pessoas, abençoando pessoas. Nós temos a vida de Deus em nós. Viu que nós lemos aqui, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. E que vida é essa? É Zoe, a própria vida de Deus, a vida abundante. Olha sua Bíblia, deixa marcado Efésios capítulo 2 e abra em João no capítulo 10, versículo 10. Talvez você já saiba de cor, mas eu quero que você abra, por favor. A gente está dando a oportunidade para você que não conhece esse versículo, marcar na sua Bíblia, aqueles que estão acompanhando a gente pela internet também. Eu vou ler na versão amplificada, e se você quiser, depois eu passo para você. João 10, 10, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Talvez você não tenha lido nesse endereço, mas você já deve ter ouvido alguém citar isso. O ladrão, quem é o ladrão? O diabo é o ladrão. Jesus não é o ladrão, amém? O ladrão não vem senão para, com o propósito de roubar, matar e destruir. O diabo sempre vai roubar, matar e destruir. Sempre. Não pense que o diabo em algum momento vai fazer alguma concessão para alguém que está fazendo a vontade dele e ele não vai matar e roubar e destruir. Ele vai fazer a natureza dele. O ladrão rouba, mata e destrói. Toda obra de roubo, de morte e de destruição é do diabo. Amém? Deus não está roubando nada na sua vida. Deus não está destruindo nada na sua vida. E Deus não está promovendo morte na sua vida. Porque quem rouba, mata e destrói é o diabo. O diabo não vem senão. Ele não tem outro propósito. O único propósito do diabo é roubar, matar e destruir. Foi Jesus quem disse isso, amém? O ladrão não vem senão para, ou com o propósito de roubar, matar e destruir. Agora olha o que Jesus diz a respeito dele mesmo. Eu vim para que tenham e aproveitem, desfrutem a vida e a tenham em abundância ao máximo até transbordar. Aleluia! Jesus não veio só para dizer que você tem vida e que você está vivo. Ele veio para que você tivesse vida e desfrutasse dessa vida ao máximo até transbordar. Que vida é essa? É a vida que Ele nos deu quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Zoe, vida eterna, a própria vida de Deus, qualidade de vida divina. Sabe, essa vida que está dentro de nós, operando dentro de nós, a vida de Deus, a qualidade de vida de Deus. Sabe, tudo ao nosso redor pode ser afetado por essa vida. A gente precisa crescer a ponto de transbordar essa vida e, através dessa vida que está em nós, tocar pessoas. Porque o mundo não tem esperança, gente. Nós somos a única esperança que o mundo tem e somos a única esperança também que alguns crentes que têm a palavra têm. Perdão, que alguns crentes que não têm a palavra têm. O crente que não tem essa palavra só tem a gente como esperança. Veja, eu não estou dizendo que nós somos superiores a eles. Nós somos da mesma família, temos o mesmo Deus, o mesmo Pai.
Só que conhecemos alguma coisa que alguns ainda não conhecem. Sei sim também que tem gente que conhece mais do que a gente, pode nos abençoar. Mas como a gente tem o coração ensinável, a gente não tem problema com isso. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre sendo ensinado, sendo educado na palavra. E tem muita gente cooperando com a vida da gente. Amém? Não chegou o tempo onde a gente não precisa mais aprender, e de fato eu vou lhe dizer, a liderança da sua igreja, exceto o pastor Marcos Eloy, que já foi graduado na escola de ministro, e Josemar, a gente está sentado aprendendo na igreja, na escola de ministro. Porque ainda há espaço no nosso coração para aprender, a gente não sabe tudo. Amém? Agora, eu sei que você tem coisas no seu coração que você pode passar para outras pessoas. O conhecimento que você tem, a vida que você tem, precisa transbordar ao ponto de banhar outras pessoas. Tem pessoas que precisam de nós. Sabe? E encontros são promovidos pelo Senhor para que Deus toque nessas pessoas através de nós. Nós vamos passar pela vida de pessoas que ninguém mais vai passar. Sabe, algumas pessoas não vão ter uma segunda oportunidade, elas vão passar pela sua vida e você precisa deixar que essa unção que está na sua vida te capacite a tocar essas vidas. Sabe, talvez não tenha tempo de você convidar ela para vir ao próximo domingo, ao culto do próximo domingo, talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo de você convidá-la para uma reunião, para um gabinete, sentar você e ela junto com o pastor, talvez não dê tempo. Sabe, não fique esperando que alguém faça aquilo que Deus confiou a você para fazer. Há uma unção sobre a sua vida. Todo crente é ungido, todo crente. Não são só os pastores que têm uma unção sobre a vida deles. Há uma unção sobre a sua vida. Há uma capacidade sobrenatural. A vida de Deus está dentro de você e a vida de Deus não é só para você. Essa vida abundante, essa qualidade de vida. Agora deixa eu lhe dizer uma outra coisa. A gente precisa desfrutar dessa qualidade de vida que a gente tem por dentro, para que as pessoas vejam o que é viver em Deus. Porque até agora muitas pessoas só sabem o que é mudar de religião. Alguns eram de uma religião, agora são evangélicos. Alguns usavam um tipo de roupa, agora usam uma roupa evangélica. E as pessoas só estão vendo uma mudança de religião. As pessoas não estão buscando religião, porque religião não vai salvar elas. Religião não vai mudar a vida delas, porque tem muita religião por aí. Tem um monte de religião. Tem algumas bem sofisticadas e bem legais, sabe, bem bacana. Tem muita religião, as pessoas não querem religião. Elas querem o que a gente tem. Talvez elas não saibam o que a gente tem, porque a gente não está vivendo essa vida que a gente tem por dentro. Mas o que elas querem, a gente tem para dar. O que elas precisam ver é essa vida se manifestando do lado de fora. Se a gente permitir que elas vejam, elas vão ser tocadas pela palavra. A gente precisa viver mesmo essa vida. A gente precisa manifestar essa vida de prosperidade. Você já é rico, amplamente suprido. Não estou dizendo que você é milionário. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele sendo rico, se fez pobre para que nós nele fôssemos enriquecidos. Você por dentro é rico. Mesmo que você não se veja rico, você já foi enriquecido por dentro. Há um suprimento, você pode dizer, não, mas eu ganho tão pouco, meu salário é tão pequenininho, eu não tive aumento ano passado, meu salário está atrasado, 13º não foi pago. Talvez você tenha uma série de justificativas para dizer que você não é rico. Eu vou lhe dizer, nós não dependemos de dinheiro para andar em provisão. A pessoa pode estar desempregada, é claro que Deus é aquele que abre portas em Jesus Cristo, amém? Mas mesmo desempregada, ela pode andar em provisão. Mesmo com um salário atrasado, ela pode andar em provisão. Mesmo com um salário pequeno, ela pode andar em provisão, desfrutar do suprimento que é divino. Gente, Deus não está limitado ao nosso salário. Amém? Se Deus estivesse limitado ao seu salário, você e muitas pessoas não poderiam crer nele para ter uma casa própria. Mesmo que você não tenha salário, mesmo que você não tenha margem, mesmo que você não tenha um fundo de garantia suficiente para conseguir comprar uma casa financiada, você tem Deus. Você precisa confiar em Deus. Amém? Deus pode usar os sistemas do mundo, Deus pode usar qualquer um outro recurso para que a gente seja suprido, mas a fonte é Deus, a nossa confiança tem que estar nele. Se a gente não tiver crédito em nenhum banco, se a gente não conseguir a aprovação de crédito em nenhum banco para um financiamento de uma casa, Deus é a nossa fonte. Amém?
A vida de Deus que temos por dentro precisa se manifestar do lado de fora, na nossa vida e tocar outras pessoas. Agora veja, nem sempre a gente vai ter pessoas com o coração aberto para impormos as mãos sobre elas. Nem sempre a gente vai ter pessoas ao nosso redor com o coração aberto para falarmos a palavra para elas. Mas sempre vamos ter pessoas vendo a vida da gente, acompanhando a nossa evolução, acompanhando o nosso crescimento, acompanhando as nossas escolhas, acompanhando a nossa vida de integridade, nossa vida de santidade, nossa vida consagrada. Sempre vamos ter pessoas olhando a nossa vida. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que nós somos cartas escritas e lidas por todos os homens. Diariamente, pessoas estão lendo a nossa vida. Diariamente, pessoas estão observando a nossa vida. Sabe, eu vou lhe dizer, eu não quero ser, e eu quero muito que você também não seja uma carta que as pessoas estejam lendo e se afastando do Senhor. Porque a Bíblia diz que ai daqueles que se tornarem pedra de tropeço para qualquer um dos pequeninos do Senhor. Seria melhor amarrar uma pedra grande no pescoço e se jogar num poço. Aleluia! Então temos essa vida abundante, essa vida que a gente deve desfrutar dela ao máximo, até transbordar. Sabe, existem recursos divinos, suprimentos divinos, soluções divinas. Sabe, saídas em Deus de situações que parecem ser insuperáveis. Existem situações que a gente até nem queria entrar, mas a gente acaba se envolvendo nelas por causa do dia a dia. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Eu sei que muitos dos problemas que nós enfrentamos são problemas que nós mesmos geramos por escolhas erradas. Mas existem situações e problemas que é fruto da gente estar no mundo. São problemas geográficos. Satanás é o Deus desse século. Então, dentro desses problemas, às vezes nós achamos que não tem solução. Mas existem saídas em Deus. Essas respostas a gente já tem por dentro. Porque Deus habita em nós. Sabe, a gente precisa viver essa vida no Espírito. É interessante, lá em Gálatas no capítulo 6, abra lá por favor, Gálatas capítulo 6. Aleluia! Gálatas capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo. Falar um pouco sobre Gálatas capítulo 5, para que você entenda, pegue o contexto do que a gente vai ler lá no capítulo 6. Eu sei que você já conhece essa passagem, já lemos muitas vezes, já falamos muitas vezes dela. Mas o capítulo 5 de Gálatas, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Está falando sobre andar. E andar no Espírito seria andar nas manifestações do Espírito. Eu não estou dizendo que você não deva ser um crente fervoroso, muito pelo contrário. A Bíblia diz que devemos ser fervorosos no Espírito. Nós devemos desejar os dons espirituais. Amém? Nós somos do reteté, somos do fogo, cremos nos dons do Espírito Santo, cremos no orar e falar em outras línguas, e falar muito, orar muito em outras línguas, cremos nas revelações sobrenaturais do Senhor, nós cremos em tudo isso, mas andar no Espírito não é andar nas manifestações do Espírito. Porque pessoas podem andar nas manifestações do Espírito e ainda não andar no Espírito, porque as manifestações do Espírito têm um fim proveitoso, ou seja, alguém pode ser usado pelo Espírito Santo e ainda não ter uma vida de integridade, porque a unção do Espírito Santo, ou as manifestações do Espírito Santo, é para alcançar os outros. Amém. Eu já ouvi gente perguntando, meu Deus, eu não concordo, aquela pessoa fez isso de errado, ou não tem uma vida tão alinhada, não tá errando nessa área, eu já até vi ela errando. Como é que Deus usa ela? Deus usa ela porque quer alcançar a gente. Deus usa ela por amor ao povo, e pode ser que usando ela nesse processo, geralmente, pessoas quando são usadas pelo Senhor, por causa da presença, por causa da manifestação, o temor do Senhor cresce. Eu sei que tem gente com coração duro e tem gente que mesmo assim continua vivendo na prática do erro. Mas andar no Espírito não é andar nas manifestações do Espírito. Amém. O versículo 16 do capítulo 5 diz assim, digo, porém, andai no Espírito. O que quer dizer jamais para você? É nunca, jamais. Ande no Espírito e jamais, nunca, em momento nenhum, você vai cumprir ou ser
da carne. Essa concupiscência da carne é um desejo ardente, quase que incontrolável, de ceder à carne. Você viu que a gente leu lá em Efésios, no capítulo 2, que antes dos pensamentos. Éramos influenciados pelo príncipe da potestade do ar, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas então ele nos deu vida. Agora a gente pode andar no Espírito, e andando no Espírito, nós não vamos ceder a esses desejos da carne. Amém. A carne, ela quer puxar a gente para um estilo de vida que envergonha o Evangelho. A carne, ela quer... Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Pecado, a pessoa que peca, ela não vive na prática do pecado porque o pecado é ruim, mas porque o pecado é bom. Satanás não tentaria uma pessoa a fazer algo que seria totalmente ruim, senão a pessoa não cederia. Sabe, existem pecados que vão gerar um prazer transitório, temporário, por um curto tempo. E tem gente que abre mão de uma vida toda, de todo o investimento para crescer em Deus, por causa de alguns minutos de pecado. Agora, a gente não precisa mais pecar. Existe uma possibilidade, a gente acabou de ler, de vivermos toda uma vida sem ceder às concupiscências da carne. Agora, o que o diabo quer para pecar? Ele quer dar aquele prazer transitório para a pessoa? Não, ele quer envergonhar a posição que nós estamos e que foi comprada por alto preço. Nós estamos assentados com Cristo, fomos ressuscitados com Ele e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu sei que você sabe disso, mas isso é chamado de posição legal. Ou posição, ou verdade posicional, melhor dizendo. Essa é a nossa posição em Cristo, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas também estamos assentados aqui na igreja assistindo o culto. A nossa verdade posicional é que nós fomos comprados por alto preço, ressuscitamos com Cristo e estamos assentados com Ele. Estamos numa posição de autoridade. Autoridade sobre o diabo e autoridade sobre o pecado e a doença. Amém. Essa é a nossa posição. Estamos numa posição de autoridade. Agora, já que já sabemos que estamos nessa posição, devemos andar nessa posição, ou trazer a manifestação dessa posição legal para a nossa vida experimental, para o que a gente está experimentando no nosso dia a dia. Porque a intenção do diabo em tentar pessoas e fazer com que pessoas, principalmente crentes, caiam, é envergonhar o nome do Senhor. É só esse o propósito do diabo. Não é dar prazer à pessoa. O diabo não é bonzinho. Olha, eu vou tentar ele para ele cair, porque ele é um crente, sabe? Ele não tem prazer. Eu vou fazer ele andar em sensualidade, envergonhar o Senhor, em adultério, em fornicação, em uma série de coisas que estão listadas no capítulo 5 de Gálatas. Simplesmente para dar um prazerzinho para ele. Não, o diabo não quer dar prazer para ninguém. O diabo quer envergonhar o nome do Senhor. O diabo odeia você. O diabo nos odeia, porque nós temos a posição que ele perdeu. Hoje nós estamos numa posição que ele queria ter e não tem. Ele odeia a humanidade e odeia muito mais os crentes. E ele quer roubar, matar e destruir. É isso que ele quer. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tragar é o quê? Roubar, matar e destruir. O diabo quer roubar, matar e destruir. A única coisa que ele quer fazer é a única coisa que ele sabe fazer. Amém. Sabe, tem muita gente vendo filme e séries e uma série de coisas que passam na televisão, colocando Satanás como um cara bonitão, como um cara bonzinho, como um cara que de certa forma foi injustiçado. Não, ele não foi injustiçado. Deus é justo. Não tem mais solução para o diabo. Ele já foi julgado. Aleluia. Glória a Deus. Então, ande no Espírito
E você jamais vai ceder a esses desejos. Antes nós não tínhamos opção, agora temos. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos andar nas concupiscências da carne ou na concupiscência da carne. Amém. Aleluia. O versículo 25 de Gálatas capítulo 5 diz assim: se vivemos no Espírito, quantos vivem no Espírito? Se você nasceu de novo, você vive no Espírito. Quando Jesus disse para aquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, ele estava falando sobre o novo nascimento. Adorador não é o que canta, adorador não é o que toca um instrumento. Adorador é aquele que nasceu de novo. Potencialmente, todos nós somos adoradores. Nem todos os adoradores estão vivendo uma vida de adoração, mas todos nós, porque nascemos do Espírito, somos aqueles que o Pai estava procurando, adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Ele nos encontrou, amém? Porque nascemos de novo, temos vida no Espírito, estamos vivos diante de Deus. Deus é Deus de vivos, amém? Nós somos vivos, estamos vivos e podemos viver essa vida de adoração. Agora, se nós estamos no Espírito, devemos andar também no Espírito. Andar no Espírito é diferente de estar no Espírito. Você nasceu de novo, você já tem a vida de Deus, você é filho de Deus, filha de Deus, agora precisamos viver como filhos. Precisamos manifestar o poder do Filho de Deus na terra. Amém. Há uma ardente expectativa em toda a criação de ver a manifestação dos filhos de Deus. É claro que nós vamos viver uma vida sobrenatural, e a Bíblia diz que sinais seguem aos que creem no nome de Jesus. Existem sinais que acontecem sobre aqueles que creem e pregam a palavra. Sinais que vão respaldar a palavra que a gente prega. Mas a manifestação dos filhos de Deus não são só sinais daqueles que pregam. É manifestar essa vida de Deus no nosso dia a dia. Estar no Espírito, diariamente. Uma qualidade de vida de Deus, uma qualidade de vida divina que a gente vai desfrutar no nosso dia a dia, no trabalho. Está falhando? No trabalho, no dia a dia, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, com a sua família, com os seus vizinhos, no bairro, no lugar onde você mora, nos lugares onde você vai, por onde quer que você passe, há uma ardente expectativa em toda a criação de ver a manifestação dos filhos de Deus. Porque somente através da sua vida pessoas vão ter contato com a Bíblia. Sabe quando eu me converti? Eu lembro, logo assim que me converti, eu voltei no bairro que eu fui criado, tá? Já tinha mudado um pouco de aparência, eu encontrei com um amigo da antiga. E quando eu estava passando na rua, ele disse assim para mim: aí, aperta um para mim. Quem sabe o que é isso? Aperta um aí. Aí ele olhou para mim de novo e falou: ih, rapaz, esqueci, tu é Bíblia, né? Eu não sou Bíblia, eu sou crente, mas para muitas pessoas você vai ser a única Bíblia que eles vão ter contato. Eles só vão ter contato com a Bíblia que você é. Pessoas que nunca pisaram numa igreja, pessoas que nunca ligaram a televisão no sábado pela manhã para ouvir um programa evangélico, que nunca sintonizaram o seu rádio numa rádio evangélica para ouvir um programa evangelístico que está evangelizando crente. Nunca tiveram esse contato, nunca tiveram oportunidade. Eu sei que talvez você pense: não, mas o Rio de Janeiro já está todo evangelizado, de certa forma. De certa forma. Muitas vezes o que está sendo feito é o que é chamado de proselitismo. Pessoas estão dizendo: a minha religião é melhor do que a sua. Saia da sua religião e venha para a minha. Ou saia da sua denominação e venha para a minha. Não é isso que as pessoas precisam. Não é essa boa. Não fomos comissionados por Jesus para isso. Para fazer proselitismo, para dizer que a nossa religião é melhor do que a das outras pessoas. Nós precisamos manifestar essa vida de filho de Deus. É isso que as pessoas estão querendo. É isso que elas estão procurando. Pessoas sem esperança estão procurando esperança na nossa vida. Amém. Pessoas estão querendo
Eu já tinha sido evangelizado, eu já tinha ido em igrejas evangélicas. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Bud, falando sobre juízo, e é uma mensagem muito atualizada, muito atual, melhor dizendo, porque de fato a gente está vivendo um tempo onde a gente vai começar a ver, já temos visto, e vamos ver com mais regularidade, juízo se manifestando, porque o tempo está se acabando e o basta de Deus vai se manifestar. Pessoas que escolhem viver e o tempo todo andar em obras da carne vão começar a colher juízo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vai acontecer, mas ele estava falando, ministrando, e ele estava dizendo, se eu pudesse colocar medo do inferno em vocês, o meu trabalho teria sido feito. E eu queria colocar medo em vocês para vocês terem medo de pecar e de viver no pecado. Sabe, eu me lembro, eu era criança ainda e eu fui levado para assistir, acho que já disse aqui, talvez alguns não saibam, mas fui levado para assistir um filme chamado Inferno em Chamas. Eu era criança, não era crente, na verdade eu era de uma religião com a minha família, mas minha mãe tinha deixado eu participar de algumas reuniões na casa de uma irmã que tinha um ministério com crianças, era no prédio que eu morava, então a gente ia para ali e essa irmã começou a organizar passeios. E eu lembro que ela, de um passeio que a gente foi para a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, foi uma bênção, e dessa vez ela conseguiu um passeio para a gente ir na segunda Igreja Batista de Vista Alegre. A gente foi assistir um filme, esse filme era Inferno em Chamas. Hoje, há pouco tempo eu vi, algum tempo eu vi novamente esse filme, já tem um remake dele, mas eu vi o antigo. Os efeitos especiais hoje você não ficaria com medo, mas uma criança. Eu me lembro de uma pessoa que morre num acidente de moto, que debochava de Deus e vai para o inferno, e aparece essa pessoa depois no inferno, sendo comida por bicho. E as cenas eram terríveis. Eu lembro que nessa noite, eu corri para a cama dos meus pais. Eu fiquei com medo, tive pesadelo, fiquei apavorado, não conseguia dormir. Eu tinha mais ou menos 6 anos, acho que 6 ou 7 anos, no máximo. Mas eu lembro que, quando eu tinha 19 anos, 19 ou 20 anos, acho que 19 anos, eu estava servindo a aeronáutica e eu estava não era crente, estava numa crise existencial, ouvindo vozes, com a vida totalmente dominada por droga. E eu me lembro que eu estava de serviço e eu fui tirar um quarto de hora, quanto sabe o que é isso? Ficar em pé lá com um fuzil durante 2 horas, quarto de hora, 2 horas, né? 2 horas. E nesse lugar que eu tirei serviço não tinha ninguém, era um lugar muito deserto. E já tinha um histórico nesse quartel onde eu servia, de uma pessoa que se matou, e eu sabia disso, o cara tinha se matado, explodido a cabeça com um fuzil, e eu estava de serviço durante 2 horas, e eu fiquei pensando nisso, com pensamento de morte, o diabo me pressionando, e ouvindo vozes, e o diabo falando que eu não era amado, que ninguém em mim, que eu não tinha futuro, e aquela pressão na cabeça, e eu sei que eu não consegui colocar um fuzil, graças a Deus, na cabeça para me matar, mas eu virei pro sargento de dia, ou pro cabo, sei lá, não lembro mais, e eu falei para ele, cara, no meu próximo quarto de hora, você deixa eu tirar serviço, ainda ia enrolar o cara, falei, você deixa eu tirar o serviço com a sua pistola, você fica com o meu fuzil, deixa eu tirar com a pistola, ele me deu a pistola, e eu fui tirar, e eu me lembro que várias vezes, eu engatilhei e botei a pistola na cabeça para atirar, várias vezes, era o meu último dia na terra, mas naquele dia, aquele filme Inferno em Chamas, que eu tinha visto com 6 anos, comecei a ver aquele filme. Eu comecei a lembrar. E eu pensei comigo, eu falei, se esse negócio de inferno for verdade, não acredito não, mas se for verdade, não é lá que eu quero ficar o resto da minha vida, porque no filme dizia, os suicidas não herdarão o reino de Deus. Eu falei, eu não quero passar o resto da vida sendo comido por bicho, não quero passar, não quero. E fiquei com aquele conflito na cabeça durante... Eu não era crente, eu não era nascido de novo. Então a minha natureza tendia, se inclinava para o erro. Sabe, eu entendo quando pessoas se matam. Eu entendo quando pessoas tiram a vida. Eu não estou justificando. Mas eu sei a pressão que é. A vida toda passando na cabeça da gente. E consegui passar por aquele momento. Sem tirar a minha própria vida. Dá para ver que estou aqui, né? Vivo. Graças a Deus não deu certo. Mas a intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Agora, muitos crentes tiram a própria vida. Inclusive ministros. Porque não estão vivendo essa vida de Deus. Porque, gente, pressão todo mundo passa. Todo mundo passa por pressão. Todo mundo passa por situações difíceis. Todo mundo.
Não há ninguém que viva uma vida sem pressão. Quem vive uma vida sem pressão? Todos nós passamos por pressões, por apertos, por situações difíceis. E sabe, em situações, dependendo daquelas que passamos, algumas pessoas enfrentam o desejo de se matar, de tirar a própria vida. Mas se nós vivermos no Espírito, nós não vamos ceder jamais às concupiscências ou desejos desordenados da carne. Existe uma vida no Espírito que mesmo quando a pessoa debaixo da maior pressão que possa estar enfrentando, eu estava falando no Rema, onde eu estou ensinando lá em Seropédica para os alunos, que a gente pode superar tragédias. Sabe, uma tragédia não é justificativa para a gente andar na carne, para a gente ceder à pressão do diabo. As pessoas podem relatar para mim o problema que forem que passaram. Eu também tenho uma lista de problemas e tragédias que eu já passei na minha vida e não usei, não me apoiei, não me escorei em tragédias que eu enfrentei para viver uma vida desordenada. Porque no meu coração sempre esteve muito bem fundamentado o caráter de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Eu sei quem Deus é. Eu sei que quem rouba, mata e destrói é o diabo. Amém. Há uma vida de Deus dentro de você operando. Sabe, essa vida que a gente tem por dentro, ela está esperando que a gente usufrua, desfrute dela ao máximo até transbordar. É uma qualidade de vida. Deixa eu te mostrar agora o texto que eu falei para você separar. Deixa eu terminar aqui só o 26. 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Quando sabem que essa carta foi escrita para uma igreja? Para crente. Amém. Aleluia. Agora, olha o que diz o versículo 7 do capítulo 6 de Gálatas. Não vos enganeis. Diga, não vos enganeis. Isso quer dizer, gente, que existe a possibilidade da gente se enganar nesse assunto, porque senão não estaria escrito isso. Existem temas e assuntos que a gente deve meditar bastante neles, porque existe a possibilidade da gente se enganar. E vou lhe dizer, esse engano com relação a esse assunto é uma pressão satânica. É uma influência de Satanás, porque Satanás quer que a gente não observe esse princípio que vai ser tratado aqui, que a gente aplica muito e usa muito com relação a finanças, e que também é um princípio com relação a finanças. Na verdade, é um princípio com relação a tudo. Esse princípio que a gente vai ler aqui rege o universo todo, a nossa vida. Amém. Então não se engane com relação a ele. Não deixe que nenhum pensamento diferente do que está escrito seduza você a se enganar com relação a isso. Pessoas, às vezes, elas cedem a comentários ou a mensagens mais sofisticadas ou mais modernas, às vezes com o sobrenome de gospel, ou com o nome em inglês de uma igreja, e a gente pega aquilo como bonitinho, que bacana, agora nós fazemos parte da church, que tem uma mensagem mais sofisticada, mais contextualizada. Gente, as coisas estabelecidas, os princípios estabelecidos são os mesmos, dentro da igreja e dentro da church. Não muda. Sabe, Deus disse, eu sou o Senhor e não mudo. Essa mensagem, como eu vou dizer, essa mensagem que a gente está achando que é nova sobre a graça irresistível, isso é velho, gente. Isso já se prega há muito tempo, a graça como liberdade para dar ocasião à carne, que é tratada em Gálatas. Isso não é novidade, não. Agora nós somos da graça. Nós sempre fomos da graça. Fomos salvos pela graça. Mas a graça não é pretexto para vivermos da carne. Quem disse que a graça nos dá condição de vivermos uma vida irresponsavelmente, envergonhando o nome do Senhor? Não, isso não é graça, é desgraça. Graça não é para a gente viver de qualquer jeito. A graça nos capacita, nos habilita a viver uma vida santa. É isso que a graça está operando em nós.
para a gente viver uma vida de santidade. A graça, como eu já disse várias vezes aqui, a definição de Joyce Meyer, é o poder de Deus que toma a forma daquilo que a gente precisa para suprir qualquer que seja a nossa necessidade. Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Ou seja, o que a gente precisava quando a gente estava morto? De vida. Então a graça estava disponível para tomar a forma daquilo que a gente precisava e suprir essa necessidade. Então ouvimos a palavra da salvação, cremos no nosso coração e a nossa fé ativou essa graça disponível e pela graça fomos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus, a salvação foi comprada, você não paga, não vai pagar um preço pela sua salvação, esse preço já foi pago. Isso não quer dizer que não haja mais um preço a ser pago. Não um preço de sangue para você ser salvo, sua salvação já foi comprada. Mas o preço que a gente paga hoje não é maior do que a graça de Deus, como disse a irmã Aureta Reia. Então há um preço a ser pago, mas há uma graça disponível. A graça não é para a gente viver de qualquer jeito, a graça nos capacita a viver de forma certa. Amém. Aleluia. Que bom que você concorda. Glória a Deus. Então, não vos enganeis, de Deus não se zomba ou se escarnece. Então algumas pessoas dizem, eu jamais iria debochar de Deus. Eu jamais iria escarnecer de Deus, fazer de Deus um escárnio, ficar zombando. Ele não está falando de um crente fazer zombaria com a boca, com palavras. Está falando de uma vida sabendo disso e fingindo que não sabe. Desse princípio que vai ser tratado aqui. Apesar de saber, viver como se ele não existisse. Isso é zombar de Deus. Achar que as escolhas que a gente faz não terão consequências. Todas as escolhas que fazemos, exatamente todas, irão produzir consequências. Então a graça, ela não é para viver uma vida inconsequente, pelo contrário. Amém. A graça nos dá capacidade ou a habilidade sobrenatural de vivermos uma vida com responsabilidade, sabendo que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É disso que está sendo tratado aqui. Vida no espírito, vida na carne. Ande no espírito e jamais satisfará as concupiscências da carne. Na carne é impossível agradar a Deus. Amém. Mas não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Agora olha o versículo 8. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Essa palavra corrupção é a mesma que destruição. Quem foi que veio para roubar, matar e destruir? Então o diabo ele não tem lugar na nossa vida, o diabo não tem influência na nossa vida, mas se a gente viver uma vida na carne, a gente está abrindo a porta do diabo. Porque aqueles que escolhem viver na carne, eles vão colher. Qualquer que seja a nossa escolha, terá uma consequência. Qualquer que seja. Não importa a escolha que você fez, vai ter uma consequência. A vida da gente é regida pelo princípio da semeadura e da colheita. Aquilo que estamos semeando é aquilo que vai colher, que colheremos mais cedo ou mais tarde. E eu vou lhe dizer, as colheitas da nossa vida, elas são mais visíveis e fazem mais barulhos do que a palavra que a gente prega. O que vai chamar a atenção das pessoas para o Senhor é a colheita que a gente está tendo diariamente na nossa vida. As nossas escolhas geram colheitas. Sabe, a diferença entre nós quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e agora que temos a vida de Deus, é que agora a gente tem liberdade para escolher. Antes não. Antes toda a colheita que tínhamos era morte. Porque estávamos mortos. Não tinha como andar no Espírito. Porque não tínhamos a vida do Espírito dentro. Então não vivíamos no Espírito, não andávamos no Espírito. Agora que vivemos no Espírito, podemos andar no Espírito. E andando no Espírito, jamais cumpriremos as concupiscências da carne. Amém. Aleluia. Deus deu o seu Filho unigênito. Jesus foi dado por Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça,
A vontade de Deus não é que a gente viva uma vida de corrupção, perecendo, sendo destruído. Essa não é a vontade de Deus. Por isso ele deu a Jesus Cristo, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Não é a vontade de Deus que a gente pereça. Não é a vontade de Deus que a gente seja roubado. Não é a vontade de Deus que a gente seja destruído. Essa não é a vontade de Deus, por isso ele deu a Jesus Cristo. Está clara qual é a vontade de Deus. Agora, quando a gente vive uma vida na carne, a gente está zombando de Deus. Porque o crente que vive uma vida na carne, ele está deliberadamente anulando ou ridicularizando o sacrifício de Jesus. Porque ele foi dado por nós, para que a gente não pereça. E aquele que vive na carne, aquele que semeia na carne, ele colhe corrupção. Deus está dizendo isso através do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Aquele que semeia na carne não é talvez colherá, não. Vai colher corrupção. Amém. Mas já está bom por aqui falar sobre isso, porque o que eu quero te mostrar é o que ele diz depois. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá Zoe, vida eterna, a vida abundante de João, capítulo 10, versículo 10. Aquele que vive no Espírito, aquele que anda no Espírito, aquele que semeia no Espírito, aquele que escolhe viver uma vida no Espírito, do Espírito, vai colher vida eterna, vida Zoe, qualidade de vida divina. Sabe, existe uma colheita contínua de vida de Deus que a gente tem quando a gente semeia no Espírito. Sabe, quando as coisas começam a não dar certo por muito tempo, muito provavelmente a gente precisa avaliar a vida que a gente está vivendo. Porque Deus não tem nenhum propósito em que a gente passe por problemas para talvez nos aperfeiçoar no processo. Não é Deus quem faz isso. Amém, gente? Deus enviou o faraó para seguir o povo do Egito que foi liberto. Não foi Deus que enviou o faraó. Foi o faraó que decidiu negar a própria palavra dele e seguir o povo. Deus estava no negócio de abrir o mar vermelho. Amém. Deus não estava no negócio de colocar perseguição em cima do povo para treinar o povo. Vou botar uma perseguição atrás de você para você ser aperfeiçoado. Seu caráter vai ser forjado na perseguição. Não, Deus não faz isso. Ainda que você tenha ouvido alguém profetizar isso para você, essa profecia não veio do Espírito Santo. Deus não está colocando você no vento, Deus não está colocando você na próvias, Deus não está colocando você no estreito, Deus não está colocando você no sal. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem absolutamente nada a ver com Deus, mesmo que alguém diga isso e diga assim, diz o Senhor. Não foi o Senhor, porque não está falando em linha com a palavra. Amém. Deus nos educa, nos corrige, nos instrui, nos prepara para toda boa obra, nos aperfeiçoa para toda boa obra pela palavra, pela Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é útil para tudo isso que eu falei. Deus usa a palavra, Deus não usa situações. Deus colocou meu casamento está tão bom que Deus colocou uma crisezinha no meu casamento para aperfeiçoar a gente, para a gente se amar mais. Está tudo fluindo no meu trabalho, estou crescendo, fui promovido, mas agora Deus colocou o meu patrão contra mim, meu gerente está me perseguindo, porque Deus tem um propósito. Deus não tem propósito em gerar perseguição na vida da gente. O propósito de Deus é que tudo vá bem. Esse é o propósito de Deus. Pessoas que perseguem você são pessoas usadas pelo diabo, não por Deus. Não, mas Deus usa o diabo para fazer a vontade dele. Isso é uma outra doutrina errada. Que tem muito crente falando isso por aí. Deus não usa o diabo, Deus usa crente. Nós somos inteligentes e aprendemos com as lições da vida, aprendemos com as consequências de escolhas erradas que já fizemos na vida. Sim, nós aprendemos. Mas isso não é nenhum privilégio, porque até rato de laboratório aprende com erro. O rato entra no labirinto, bate numa paredezinha do labirinto que dá choque, uma vez, duas vezes, três vezes, não sei quantas vezes, mas vai chegar uma hora que ele vai ver que aquele caminho é furado, ele vai por outro. Então a gente aprende, é por isso que a Bíblia diz que o tolo, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Amém.
Jesus é a sabedoria de Deus, nós temos sabedoria. Agora, Deus não está criando problema na vida da gente para ensinar a gente alguma coisa, de jeito nenhum. Deus não está criando nenhum problema na sua vida. Deus está no negócio de trazer solução. A Bíblia diz que nós não somos tentados além da nossa força, não há nenhuma tentação sobre-humana, mas juntamente com a tentação Deus envia o escape. Deus não está no negócio de tentar, está no negócio de dar escape, livramento, dar uma saída. Esse é o papel de Deus. Deus tem essa função. Amém? Deus está no negócio de deixar a gente livre, de promover liberdade, de abençoar, de trazer vida. Esse é o plano de Deus, gente. Amém? Eu estou só lembrando vocês, que eu sei que vocês creem nisso. Agora, a gente precisa considerar isso. Há uma qualidade de vida divina que a gente pode desfrutar no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, se decidirmos viver uma vida semeando no Espírito. Então, o que tem relação com o seu crescimento espiritual, invista. Invista em tempos de oração, invista em tempos de leitura da palavra, invista em tempo de... Invista em tempos de ouvindo mensagens que vão abençoar a sua vida, não qualquer mensagem, mas mensagens que estão alinhadas com a nossa visão, mensagens do Ministério Verbo da Vida, do Rema. Ouça mensagens que vão levantar você, que vão colocar você para cima, que vão te levantar para dentro. Invista nisso. Sabe, você vai estar semeando no Espírito. Invista em prática da palavra. Sua carne não quer que você pratique a palavra. Sua carne quer que você ande no conselho dos ímpios. Seus pensamentos, talvez Satanás esteja tentando influenciar você através dos pensamentos. Invista em trazer a sua carne sob jugo, fazer a sua carne obedecer ao seu verdadeiro eu, que é o homem interior do coração, e em renovar a mente com a palavra de Deus. É um investimento no Espírito. Se você investe no Espírito, eu vou lhe dizer, pode ser que, como eu disse aqui semana passada, você seja chamado de retrógrado, de boçal, de antiquado, de quadrado, de fanático, de desequilibrado, de carola, de beato, seja lá do que for, não importa o que as pessoas estão falando, o que importa é o resultado. Sabe, pessoas podem considerar, que coisa ridícula essas escolhas, essas decisões. Não importa, gente. Sabe, eu vou lhe dizer, o que importa é no meu casamento, na minha família, na minha vida ministerial, nós desfrutarmos de Zoe. Vida eterna. Qualidade de vida de Deus se manifestando todos os dias. É isso que a gente quer. E se para isso, e se for necessário, abrir mão do que parece ser legal, a gente abre mão do que parece ser legal para fazer o que é bíblico. Porque bem-aventurado é o varão e a varoa, que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores. Ele será comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, com raízes profundas, sabe? Não é qualquer vento que balança uma árvore com raiz profunda. Uma árvore com raiz profunda, ela consegue extrair todos os nutrientes da terra e da água. Em tempo de seca, ela não tem sede. As folhas de uma árvore com raiz profunda plantada junto a ribeiros de água, elas jamais murcham. E no devido tempo, ela dá o seu fruto. Tudo que você colocar a mão para fazer, você vai ser bem sucedido. Tudo, gente, todas as áreas. A vontade do Senhor não é que a gente tenha alegria parcial, mas alegria completa. A vontade do Senhor é que você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Financeiramente, profissionalmente, no seu chamado ministerial, no seu casamento, na sua família, nas suas relações familiares, na sua saúde. Essa é a vontade do Senhor. Sabe, a folha nunca murcha. Eu vou lhe dizer, uma árvore que tem folhas que nunca murcham é uma árvore atraente. É uma árvore que as pessoas são atraídas a ver. Uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo. É uma árvore que chama a atenção. Sabe, quando você chega à época de manga e você vê aquelas mangueiras cheias de manga, é tanta manga que você vê aquela... Sabe, aquelas que a manga fica amarelinha, então chama a atenção. Não há quem não olhe. Não há quem não seja atraído, as pessoas querem estar debaixo daquela árvore porque ela dá sombra. E geralmente mangueira dá manga, a época de manga é no verão, né? Então aquele calor você tem sombra para ficar. Que dirá Patrícia e Beto. Tem uma sombra para ficar lá, tem manga para comer.
Sabe, dá vontade. A árvore que dá fruto é a árvore que atrai pessoas, é a árvore que atrai animais, é a árvore que tem utilidade. As pessoas querem estar perto. Sabe, uma vida bem-sucedida em todas as áreas é uma vida que as pessoas são atraídas porque elas querem saber o segredo do sucesso. E eu vou lhe dizer, sucesso não é ter muito dinheiro, não. Faz parte do sucesso, mas se você achar que ter muito dinheiro é sucesso, você vai dizer que o traficante é próspero. Não, o traficante não é próspero. O corrupto não é próspero. Mas nós temos prosperidade. Sabe, as pessoas querem saber o segredo, sabe, pessoas que às vezes elas têm as mesmas dificuldades que qualquer uma outra. Os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas pressões. Pessoas normais, gente, como a gente. Mas que mantêm a alegria. Sabe, eu estava ouvindo o Ricardo Negão falando com a gente no café, falando, as pessoas lá no meu trabalho, elas sempre me perguntam, por que você está sempre feliz? Por que você está sempre rindo? Sabe, o riso é fruto da alegria. A alegria é fruto do espírito, mas o riso é fruto da alegria. Um coração alegre aformoseia o rosto. Amém. Uma pessoa alegre, as pessoas querem estar perto de pessoas alegres, elas não querem estar perto de pessoas deprimidas, de pessoas negativas, pessimistas. Ó dia, ó vida. Pessoas desequilibradas, inconstantes, um dia está com um sorriso, outro dia está chorando. Pessoas não querem. Pessoas acham pessoas assim malucas. Eu tive uma professora assim na minha época de. A professora ia para a sala e ela do nada começava a chorar. Xingava os alunos e eu lembro depois já de ter passado pela escola, via a professora na rua e falei, professora, ela é seu vagabundo! Começou a me xingar. Eu já era crente já. Não era normal, a gente via que era uma pessoa desequilibrada. Claro que na época a gente não achava, e a gente, na verdade, a gente provocava ela. Mas depois eu falei, meu Deus, é uma pessoa que não vive, gente. Uma pessoa que sofre pressão do inferno, que não consegue dormir, ou que dorme em excesso. Uma pessoa que não tem paz, que não tem alegria. São pessoas dignas de pena, a gente precisa interceder por essas pessoas. Mas sabe, as pessoas, quando veem um filho de Deus, a Bíblia diz que Jesus ele foi ungido com óleo de alegria, mais que todos os seus amigos. Sabe, a unção que está sobre a nossa vida é uma unção de alegria, um óleo de alegria. Amém? Então, invista na sua vida, no Espírito. E você vai colher essa qualidade de vida. Pastor, ainda não estou vivendo isso. Começa a viver o que está se manifestando hoje na sua vida. Ande à luz do que você alcançou, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e seguindo para aquelas que estão diante de você. Amém. O que eu preciso lhe dizer é que você nasceu de novo e que a vida que você tem por dentro, ela é mais poderosa do que você sabe ainda. Mas a gente está no processo de adquirir conhecimento. Pessoas precisam beber dessa vida que você tem por dentro. É por isso que do nosso interior fluem rios de água viva, para tocar pessoas, para que pessoas se banhem nesse rio. Esse rio, só dentro de você, o endereço do rio de água viva é você. Não tem outro lugar, as pessoas não vão encontrar isso em outro lugar. Não tem um poço ou uma igreja onde o anjo desce e balança lá o poço para as pessoas serem curadas quando se banhar no poço. Não tem mais isso. O rio agora está dentro de você. As pessoas são curadas através da sua vida, as pessoas são tocadas através da sua vida, casamentos são curados através da sua vida, famílias são restauradas através da sua vida, pessoas são curadas de enfermidades incuráveis através da sua vida, pessoas vão prosperar financeiramente através da sua vida. Esse rio está dentro de você. O anjo não precisa sacudir o rio, é você que faz o rio fluir. Amém. Aquele que vive no Espírito colhe de qualidade de vida de Deus. Zoe. Aquele que semeia no Espírito, aquele que anda no Espírito, aquele que investe nessa vida no Espírito, que pensa nas coisas que são do alto, que fala nas coisas que são do alto, que medita nas coisas que são do alto, são pessoas que vão viver essa qualidade de vida. Então invista, seja diferente. Você não tem que ser igual ao mundo, você não tem que se parecer com o mundo, você não tem que fazer as mesmas escolhas que o mundo, você não precisa ser simpático para o mundo, mas agradar a Deus. Oh, aleluia. O que adianta ser simpático para o mundo e ir para o inferno? O que adianta ser simpático para o mundo e colher juízo? Seja agradável a Deus. O que é ser agradável a Deus é viver pela fé. Viva pela fé.
Sabe, pode ser que demore um pouco mais para a prosperidade que você tem por dentro se manifestar do lado de fora. Talvez não se manifeste na mesma velocidade que está se manifestando uma vida de riqueza para os corruptos. Mas eu vou lhe dizer, o que eles vão colher não é o que a gente vai colher. A Bíblia diz que nós não devemos invejar a riqueza dos ímpios ou a prosperidade dos ímpios. Eu vou lhe dizer, eu sei que você sabe que prosperidade é mais do que dinheiro. Dinheiro é a menor parte da prosperidade. Então não inveje o falso sucesso ou a falsa popularidade de pessoas que são ímpias. Elas estão indo para o inferno. A única razão de Deus ter promovido o encontro de um crente com um ímpio, porque nós não devemos nos prender em julgo desigual. A única razão é para você alcançá-lo pela palavra. Esse é o único propósito. Se isso não acontecer, saia e siga em frente na obra que Deus tem para você. Porque existe um tempo e esse tempo deve ser avaliado onde a gente influencia pessoas. Se você ultrapassar o limite do tempo, que você está ali para influenciar essa pessoa com a sua vida em Deus e com a palavra que você carrega, você vai acabar sendo influenciado. E isso é o que o Salmo de número 1 diz. Se deter no caminho dos pecadores. Nós não somos dos que se assentam na roda dos escarnecedores, nem que se detêm no caminho dos pecadores. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de água. Andamos no conselho de Deus, da palavra e do Espírito. Amém. Andamos pela palavra e pelo Espírito. Andamos pela palavra e pelo Espírito. Andar no Espírito e andar pela palavra e pelo Espírito. Andar na prática da palavra e guiado pelo Espírito Santo. Isso é andar no Espírito. Andar na prática da palavra e guiado pelo Espírito Santo. Na prática da palavra e guiado pelo Espírito Santo. Mais uma vez para você decorar. Na prática da palavra e guiado pelo Espírito Santo. Isso é andar no Espírito. O resto não funciona. Confirmação. Testificação. Deus testificou. A vida que Deus tem para a gente é maravilhosa, gente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Sabe, eu vou dizer algo que eu sempre disse para você. Quando pessoas que debocham da gente, que escarnecem a gente, elas não estão debochando da gente, não estão escarnecendo da gente. Mas elas pensam que estão. Quando elas estiverem passando por aperto, elas não vão procurar o crente simpático, o legal, o que se identifica com elas nas coisas erradas que elas fazem. Elas vão pedir oração para o crente carola, para o crente beato, para o crente fanático, para o crente desequilibrado, para o crente que está gastando a sua vida na igreja. São essas pessoas que têm poder. Quando os apóstolos foram presos e logo depois de serem soltos, eles foram procurar a igreja, que estava congregada orando. Porque homem e mulher de oração está congregado. Amém. Não tente ser simpático, não tente ser popular. Jesus, ele ensinou que a gente vai ser odiado. A gente não pode ser odiado por escolhas erradas. Mas se a gente for odiado porque a gente escolheu fazer o que a palavra diz, vale a pena. O resultado pode até ser a longo prazo, mas o resultado é eterno. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé, por favor? Glória a Deus, aleluia. Você é grato ao Senhor porque você tem a vida de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Alguém pode me ajudar aqui com a música, por favor? Aleluia. Eu queria que você levantasse suas mãos, se você sente liberdade para fazer isso. Eu estou só te estimulando a fazer o que a palavra diz, que é a vontade do Senhor, que levantemos mãos santas em todos os lugares. Eu não quero levantar a mão, eu não concordo, então não levanta. Mas se você concorda com a palavra, a vontade do Senhor é que em todos os lugares levantemos mãos santas. Sem rancor, raiz de amargura, animosidade e ódio no coração. Só levante sua mão.
E rende graças ao Senhor pela vida de Deus que está dentro de você e operando em você. A vida de Deus que você tem por dentro, ela não sai de dentro de você por causa de um erro, não. A vida de Deus que você tem por dentro, ela não sai de você porque você está no início do processo. Porque por alguma razão você errou. Se errarmos, temos um advogado junto ao Pai. Não precisamos errar. Porque temos a natureza de Deus. Mas essa vida de Deus que a gente tem por dentro, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de ressurreição, que vivifica os nossos corpos mortais, a unção em nós, que nos impulsiona e nos capacita para fazer o bem, por qualquer lugar que andemos. Sabe, tem aquele crente que é crente só na igreja. Na igreja ele é ungido, no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, é uma outra pessoa. Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo com poder e andou por toda parte, fazendo bem. A unção ela opera em você, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, por onde quer que você ande, e também na igreja, para você fazer o bem. Para os outros e para você mesmo. Não é interessante que você seja bênção para os outros e não seja bênção para você mesmo. Não é a vontade de Deus. Não pense que porque Deus continua usando você ou você continua tendo algum nível de inspiração para alcançar outras pessoas, que Deus está aprovando uma vida de qualquer jeito. Não, Deus, o maior interesse de Deus é que você tenha resultados para a sua própria vida. E através dos resultados que você tem para a sua própria vida, pessoas sejam alcançadas. Até mesmo sem palavras. A Bíblia diz que a mulher santa, ela ganha um marido incrédulo pelo seu proceder santo. Existe um procedimento que a gente pode ter em todos os lugares. Porque nascemos de novo. Porque temos a vida de Deus. Obrigado, Pai. Você pode render graça ao Senhor e agradecer ao Senhor pela vida de Deus operando na sua vida. Essa vida que está operando dentro de você, ela pode fazer você melhorar em todas as áreas. Não fique esperando que pessoas melhorem. Melhore você. Não na sua própria força, mas através da vida de Deus. Se você já é batizado no Espírito Santo, ore um pouco em línguas. Ore no Espírito Santo. Localiza essa vida de Deus dentro de você. Localiza essa vida de Deus que você tem por dentro. Aí, sabe? Pastor, não estou me sentindo bem muito para orar em outras línguas. É pela fé. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão em novas línguas. Não tem nada a ver com o que você sente ou como você se sente. Se dependermos do que sentimos para decidirmos praticar a palavra, nunca vamos praticar a palavra e o diabo vai saber como manipular a nossa vida. Porque vai ser só criar situações e pressões e a gente vai abandonar a palavra. Situações e pressões e a gente vai abandonar a posição que a gente tem em Cristo. Situações e pressões e a gente vai abandonar o processo. E retroceder. Mas nós não somos dos que retrocedem. Você precisa confessar isso. Você precisa confessar isso sempre. Quando a pressão vier para você parar, você precisa dizer, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Diabo, eu não sou dos que retrocedem. Você está errado, diabo. Você está achando que eu vou retroceder, mas eu não sou dos que retrocedem. Nós somos, no entanto, da fé. Não importa qual seja o nível de pressão, você precisa dizer para o diabo, nós não somos dos que retrocedem. Está aí esse sintoma de enfermidade, mas Cristo é aquele que me cura.
O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu não sou dos que retrocedem, eu vou continuar firmado na palavra, e depois de ter passado tudo, permanecer inabalado junto a ribeiros de água, como os montes de Sião que jamais se abalam, como carvalhos de justiça. Bambu verde é o diabo, você não é um bambu verde. Você não é uma palmeira que vai até lá embaixo e volta. Você é a justiça de Deus, a sua vida é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Obrigado, Pai, pela vida de Deus operando em nós. Obrigado pela vida de Deus que opera em nós, afetando tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor sendo afetado pela vida de Deus. A vida de Deus dentro de você é o próprio Deus habitando em você. É o Shaddai habita em você. O Deus que é mais do que suficiente habita em você. Sabe, e a vida que a gente tem por dentro, se a gente permitir, investindo e semeando nessa vida no Espírito, a gente vai começar a colher essa qualidade de vida divina. E tudo ao nosso redor vai ser transformado. Aleluia. Eu não tenho absolutamente nada contra a psicologia, psicanálise. Eu acho que é uma ferramenta muito legal e útil. Mas nada é mais eficaz do que a palavra. Nada é mais penetrante do que a palavra. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Nada é mais penetrante do que a palavra. Sabe, pode ser que você, em algum momento, precise de uma terapia, precise de um acompanhamento técnico em alguma área. Talvez uma terapia familiar, um acompanhamento no casamento, talvez uma orientação psicológica para ajustar a cabeça. Não entre condenação se você precisar disso, mas eu vou lhe dizer. Se meditarmos na lei do Senhor, de dia e de noite, para termos o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, todas as áreas da nossa vida vão ser bem-sucedidas. Há um conselho na palavra que pode reverter qualquer situação. E essa vida que a gente tem por dentro. Então eu vou lhe dizer, invista em crescer por dentro. Invista em crescer por dentro. Oh, aleluia. Quando você cresce por dentro, você não quer ter razão sempre. Querer ter razão sempre é imaturidade. Até quando você tem razão. Porque você cresceu por dentro. Você confia na vida de Deus, operando na sua própria vida e se manifestando lá de fora. Oh, aleluia. A paz e a alegria que você vai desfrutar vai atrair pessoas da sua família para a palavra. Sabe, tem pessoas que a gente vai alcançar, não é com muita oração, não é com muita pregação, não é convidando para vir à igreja várias vezes. Já falei com pessoas que disseram, eu já chamei tantas vezes para vir à igreja, já convidei, não convido mais. A vida de Deus se manifestando na sua vida, operando dentro de você, te fazendo uma pessoa melhor. Porque a vida de Deus faz isso em nós, faz da gente pessoas melhores.
te fazendo um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma ovelha melhor, um servo melhor, um líder melhor, um ministro melhor. A vida de Deus, a gente está no processo. Não alcançamos a perfeição, mas a cada dia a vida de Deus está operando em nós. Sabe, e as pessoas, por mais que a gente não perceba, elas estão vendo o crescimento em nós. Vendo você crescer. Sem palavras, você vai ganhar essa pessoa. Seus parentes vão dizer, meu Deus, como essa pessoa mudou. Como ela está mudada, ou como ele está mudado. Há um tempo atrás, se tivesse passado por essa situação, se tivesse falado isso para ela, tinha revidado agora mesmo, mas se calou, agiu diferente. Há um tempo atrás, se tivesse ficado desempregado, tinha se desesperado, mas ficou desempregado e está confiando no Senhor. Confiando que Deus é provedor. Ele é maluco, está falando que Deus vai suprir a necessidade dele. Falando que Deus vai abrir uma porta melhor. Está doido. A gente está vivendo uma época de desemprego, uma época de crise. Como é que essa pessoa está dizendo isso? Sabe, ela vai ver você confessar, vai ver você semear no Espírito e vai ver você colher. E sem palavras, ela vai ver a mão do Senhor operando na sua vida. E vai desejar o que você tem. Aleluia. Pastor, tem problema eu contratar um coach? Não tem problema nenhum. Não há nenhum problema. Toda ferramenta para você melhorar é bem-vinda. Mas a gente tem a palavra. E a gente tem o Espírito. E o conselho de Jesus é: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas, coisas que Deus sabe que você precisa de todas elas, vos serão acrescentadas. Aleluia. A solução está na palavra e no Espírito. A resposta está na palavra e no Espírito. Encontre a solução na palavra e no Espírito. Encontre a solução para crises conjugais na palavra e no Espírito. Encontre a solução para crises financeiras na palavra e no Espírito. Encontre a solução para desfrutar de cura divina na palavra e no Espírito. Encontre a solução para estar habilitado para fazer o que Deus te chamou na palavra e no Espírito. Encontre a solução para viver algo novo na palavra e no Espírito. Há uma resposta na palavra, há uma direção no Espírito. Há uma resposta na palavra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir pensamentos de propósitos do coração. Nós andamos nos propósitos do coração. E é a palavra que vai apontar quais são os propósitos do seu coração. Aleluia. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela palavra e pelo Espírito. Obrigado porque a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós, está sobre nós e está conosco. É o Paráclitos, aquele que nos ajuda, está ao nosso lado, pegando junto conosco. Obrigado pelo Espírito e pela palavra, Senhor. Nós somos gratos porque pelo Espírito e pela palavra nós vamos ser bem-sucedidos em todas as áreas. Pelo Espírito e pela palavra vamos ter uma semana de provisão, vamos ter uma semana sobrenatural, nosso casamento vai ficar melhor a cada dia. Oh, aleluia! Nossa família vai ficar melhor a cada dia. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Pai, porque a nossa vida é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais e o brilho chama a atenção. O brilho é direção para outras famílias. O brilho é direção para outras pessoas. Obrigado por nossa vida como um farol. Como esse farol do logo do ministério da Igreja Verbo da Vida, Senhor. Obrigado por nossa vida assim.
iluminando as rochas que são perigosas. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Aleluia! Você pode sair do seu lugar e dar um abraço a pelo menos umas 2 pessoas e liberar uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa? Pelo menos umas 2 pessoas, ou 3, se você quiser. Se a pessoa for econômica no que fala, pode ser 3. Aleluia! Aleluia! Rosse que mama rachuba derevando no bolso. Pai. Aleluia! Aleluia! Você já fez isso? Pode se sentando, por favor. Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! Graças e paz, irmãos. Amém? Você foi abençoado? Amém. Nós fomos muito, né? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios 3. Eu não costumo dizer que essa é a parte mais importante do culto, porque o culto inteiro é importante, amém? Instruções da palavra nos alcançam em todas as áreas, inclusive na área financeira, amém? Deus, ele é perfeito e ele estabeleceu regras para todas as áreas da nossa vida, amém? Então, no capítulo 3 de Provérbios, diz assim: meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Irmãos, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, tá? Por isso está um pouquinho diferente da de vocês. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Amém? Quem quer viver uma vida cheia de paz? Amém. Todos nós queremos. Então, para vivermos uma vida cheia de paz, nós devemos lembrar das instruções, guardar os mandamentos do nosso coração, e a Bíblia nos garante que se assim fizermos, viveremos muitos anos e nossa vida será cheia de paz. Amém? No 3 diz: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreve-as no fundo do seu coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. O versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. No 7 diz: não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Amém? Então nós vemos aqui, se nós honrarmos o Senhor com a melhor parte de tudo que fizermos, o que vem depois vai se manifestar na nossa vida, que é: os nossos celeiros se encherão de cereais e os nossos tonéis transbordarão de vinho. Amém? Agora eu quero que você vá lá para o capítulo 11, de Provérbios mesmo. Versículo 23. Aleluia. Nós sabemos que tudo que semeamos, colheremos. Amém? Tudo que nós semearmos, colheremos. O versículo 23 do capítulo 11 diz: os justos têm a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O 25. O generoso prospera.
Quem revigora outros será revigorado. Agora pula para o 28. Versículo 28. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Amém? Eu sei que você é justo e você florescerá como a verde folhagem. Amém, irmãos? Nós sabemos que nós devemos honrar o Senhor com o nosso dinheiro também. Sabemos que Ele não precisa do nosso dinheiro, mas nós sabemos que estamos aqui no mundo e que para conquistarmos as coisas, comprarmos as coisas, avançarmos, crescermos, precisamos de dinheiro. Amém? E Deus, Ele é tão bom, é tão bondoso, que inclusive nessa área, Ele nos garante que quando entendemos o princípio, quando semeamos, quando depositamos as nossas ofertas aqui, os nossos dízimos, nós colheremos. E é por isso que o justo, ele tem expectativa da recompensa. Amém? Da mesma forma que a recompensa ruim vem para quem não é justo, para nós que somos justos, há uma recompensa quando nós semeamos, quando nós plantamos, quando nós investimos. Amém? Então você vai ter a oportunidade agora de semear. Se você precisar de envelope, você faz um sinal que a diaconisa vai entregar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Segure aí o seu envelope. Nós vamos orar antes de você trazer. Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que temos, Pai, de depositarmos os nossos bens aqui na tua casa, Pai. Nós entendemos, Pai, o que a tua palavra diz, Pai, conhecemos o princípio da tua palavra nessa área, Pai, e para nós é um prazer, Pai, de fato um privilégio, Senhor, podermos depositar o nosso melhor aqui, Pai. Nós sabemos, Pai, que podemos ter expectativa, Pai, porque a tua palavra nos garante, Senhor. Obrigada, Pai, porque cada centavo que será plantado aqui, Pai, vai gerar para os meus irmãos colheitas abundantes, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada necessidade suprida e pela provisão que nos pertence, Senhor. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer seu dízimo e sua oferta. Aleluia. Você pode se sentar, eu vou só dar uns anúncios rápidos e a gente já vai encerrar. Antes de dar os anúncios, eu quero dar as boas-vindas a algumas pessoas, os nossos amados de Volta Redonda. Muito bom tê-los aqui conosco. A irmã da Danúbia, Daniele, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui conosco. O Kleber e a Andresa, muito bem-vindos. Tem mais alguém? Chiquinho é de casa. Muito bem-vindo, tá, Chiquinho? Estávamos com saudade, como o Márcio falou. Então, no final, você não deixe de abraçar essas pessoas, de expressar o seu amor, a sua satisfação em tê-los aqui conosco. Amém? Irmãos, em relação aos anúncios, eu só quero falar sobre o nosso evento com o Fernando Leal. Já está bem próximo. Vai acontecer nos dias 12 e 13. E é necessário fazer inscrição. No sábado, né, na verdade. No domingo vai ser o nosso culto da família, ele estará ministrando, mas para o sábado a gente precisa que você faça a sua inscrição. Tem um investimento mínimo de R$20 e apenas 2 irmãos aqui da igreja, que foi Gilson e Angélica, que fizeram a inscrição. Eu sei que você faz parte da família, nós somos uma família aqui, mas nós já precisamos que você faça a sua inscrição, para a gente poder se organizar, saber a quantidade de pessoas e divulgue. Aproveite para divulgar, convidar as pessoas que você conhece e dizer da importância da inscrição. Amém? Então vai ser dia 12 e 13, Fernando Leal, uma bênção, um profeta de Deus. Você com certeza vai ser alcançado pelo Senhor, vai ser uma bênção. Então gere expectativa no seu coração, esteja orando pelo evento, pelas pessoas que virão, que querem vir, que nada impeça. Amém? E vai ser maravilhoso. Então faça a sua inscrição. No dia 12 nós precisaremos, no dia 13 vai ser o culto da família aberto, como sempre é, e
estaremos com ele aqui nesses 2 dias e vai ser tremendo. Amém? Os outros cultos você já sabe, durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração. Às quintas, o nosso culto do Espírito Santo, ambos às 20 horas. Às quintas-feiras, o Márcio tem falado especificamente sobre a visão, nos firmando cada vez mais na visão. Então é importante que nós estejamos firmados na visão, trazendo à nossa mente o que nos dá esperança, nos alinhando, colocando nossa vida no trilho, tirando o que não é do Senhor. Amém? Então é bom que você venha, para você estar recebendo a palavra e estar se firmando cada vez mais na visão. Amém? Márcio quer falar. Gente, é só para lembrar, sim, eu falei que... Não. Falei com o Fernando Leal hoje pela manhã, ele está super animado, com muita expectativa, e disse para a igreja ficar com expectativa mesmo, porque vai ser poderoso em Deus. Amém. Eu só quero pedir a ajuda de vocês na divulgação das nossas mídias sociais, a nossa página da igreja. Se você não curtiu, de vez em quando aparece alguém da igreja e fulano curtiu a página da igreja. Como se já é membro da igreja há tanto tempo? Então, curte a página, compartilhe a página, chama pessoas para assistir. O nosso culto da semana passada, no domingo passado, a gente já no nosso vídeo tivemos 4.200 visualizações. Então, gente, é muita gente que a gente está alcançando pela palavra. As pessoas estão divulgando, pessoas de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil estão fazendo contato com a gente lá pelo Facebook. A gente está alcançando muita gente. E uma outra coisa que eu preciso da ajuda de vocês é que a gente tem visto que, por causa desse alcance da gente, algumas pessoas têm feito alguns comentários maldosos na nossa página. Então, em algumas postagens nossas, coisas com palavrão, com palavras de baixo calão, com coisas absurdas lá. Então, se você se passar desapercebido para a gente, eu vi lá que uma pessoa botou alguma postagem que não está legal lá, ou um palavrão, ou xingando, ou falando mal de algum ministro, faz um contato rápido com a gente, comigo, ou com o Adriano, ou com o Anderson, para a gente poder tirar essas postagens. O que a gente faz é excluir a mensagem e a gente bane a pessoa, ela não vai ter mais acesso à nossa página. Então ajuda a gente nisso, sempre tem um comentáriozinho ou outro, isso é o ônus do crescimento, do alcance. A gente alcançou 4.200 pessoas com a palavra que foi pregada. Gente, Deus é maravilhoso. Eu tenho encontrado com pessoas nessas reuniões do ministério, e pessoas conhecem a gente que a gente nunca imaginou, gente de lugares que eu nem sabia que tinha igreja, nem que tinha internet, tão longe que é. Mas ajuda a gente. Amém. Fica de pé para a gente terminar, agradecer ao Senhor. Aleluia. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração, por tudo aquilo que teu Espírito tem falado ao nosso coração, mais do que a palavra que foi pregada, aquilo que o teu Espírito falou através da palavra que foi pregada. Nós te damos graças, Pai, louvamos o teu nome, porque a palavra, ela jamais volta vazia, ela prospera exatamente naquilo que ela foi designada. Te agradecemos, Pai, por uma semana poderosa, cheia de oportunidades divinas, uma semana de crescimento, uma semana de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já preparou de antemão para que a gente vivesse essa semana que a gente está entrando. Nós queremos te agradecer por isso. E também te louvamos, Pai, porque vamos voltar agora para nossa casa, guardados pelo Senhor, em perfeita segurança. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Praga alguma virá sobre a nossa casa. Nós louvamos o teu nome, porque nós não vamos ser alcançados por vírus ou virose, ou doença, ou praga nenhuma, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá um abraço, pelo menos 5.000 membros. Vai em paz. E não esquece de dar um abraço no Chiquinho.